Chegando aqui o Gente Conectando Gente com mais um episódio novinho no ar. E você sabe, a missão do Gente Conectando Gente é levar para você que está aí conteúdo para você que quer chegar agora no mercado de trabalho, primeiro emprego, ou para você que está voltando ao mercado de trabalho e não sabe por onde começar. Assiste aqui, maratona aí os vídeos do Gente Conectando Gente, que eu trouxe um monte de convidados que saíram do zero ao topo. Tem de tudo lá para te inspirar, para te ajudar. E tem um link aqui embaixo, o link da nossa comunidade. Na comunidade, alguém vai te atender ali para te ofertar os nossos cursos, a nossa mentoria personalizada. Então, entra aí no link e se informa para você ficar atualizado de tudo que está rolando aqui no Gente Conectando Gente, tá bom? Hoje, quem está aqui do meu lado, meu amigo Leandro. Fala, Leandrão, como é que você tá? Tô bem, cara. Tudo bem? Tudo ótimo. A voz do cara, aí me quebra. O Leandro, cara, ele é hoje consultor de tecnologia. Posso falar o nome? Pode. Na A5. Então, Solutions. A5 Solutions, uma empresa top. E ele também vai falar aqui pra gente da sua jornada profissional, desde lá do primeiro currículo, como que aconteceu o call center na vida dele. E vamos falar aqui um pouco de soluções de tecnologia, né? Isso aí, essa é a ideia. Podemos falar? Opa, com Inteligência certeza. artificial estão mexendo um pouquinho É o que lá. tem mais no mercado aí, né? Eita, então fica aqui para você ouvir aqui, ó, vamos tirar de tudo, todo o conteúdo aqui do nosso amigo Leandro e aprender bastante. Vai ser bom. Leandro, Legal. bacana ter você aqui hoje. Obrigado pelo convite, viu? Muito feliz aí quando eu recebi. Eu agradeço o seu tempo, disponibilidade de vir até aqui e ajudar a gente nessa missão, porque você sabe que o objetivo que a gente criou esse canal foi inspirar essa galera que está chegando hoje no mercado de trabalho. Legal. Por mais que seja todo mundo ali no Instagram, no TikTok e tal, mas quando chega na hora de uma entrevista, chega na hora de falar em desenvolvimento profissional, às vezes a pessoa fica perdida e não sabe por onde começar. Né? Uma entrevista, o que falar, que roupa vestir. Pô, entrei na empresa, mas não sei para onde ir, como crescer. E aí eu queria que a gente começasse por aí, né? Como que foi o seu primeiro trabalho, para você montar o seu primeiro currículo ali, né? Que não tem experiência, colocar o quê? É muito difícil mesmo, viu, Michel? O primeiro é muito difícil, né? E é até engraçado, o que eu gosto de falar pra galera, apesar de eu ser de tecnologia, o meu primeiro emprego não teve nada a ver com tecnologia, né? Mas já se começava com CX. Porque o meu primeiro emprego foi vender produtos para mulheres de beleza. Então eu fui trabalhar numa farmácia renomada, não era uma farmácia comum, mas ela vendia produtos de limpeza, nada a ver. Pô, Leandro, e a tecnologia? Eu já trabalhava ali de forma informal, arrumando um PC ou outro, mas não era meu ganha-pão. Precisava de um trabalho formal, meu pai falou assim, pô, tem uma vaga ali, não sabia do que era, não tinha ideia, mas precisava começar. Então não comecei na área de TI, né? Só que você vai falar, pô, onde isso linka? Cara, isso me ajudou demais. Porque normalmente a área de tecnologia, né, o perfil que se monta é aquele cara mais retraído. Ele fechado. É mais tecnológico. Então, aquele carinha do computador é algo tão engraçado que eu nunca fui. Mas eu precisava me desenvolver, eu era um cara muito introvertido. Então, a farmácia ali, a venda, então ter experiência de venda com cliente mulher me trouxe um ganho muito grande. Relacionamento com o cliente né? ali, Eu não tinha esse contato. Então, eu já tinha um pouquinho da experiência. Ele estava começando com a área de TI, desmontando o computador, ajudando ali no bairro, né? Mas nada totalmente formal, eu nem ganhava dinheiro com isso. Mas precisava, né, começar a me sustentar. E aí a farmácia veio totalmente diferente, né? Então, o nicho totalmente fora do que eu fazia. E eu falei, cara, vamos lá. Mas me ajudou demais. Porque eu comecei a ter a experiência de CX já ali, de conhecer aquela comunicação com o cliente final. Eu fui perdendo aquela vergonha, aquela timidez. E isso, de uma certa forma, hoje, com 40 anos, eu entendo o quanto me ajudou. Porque a tecnologia, ela sozinha, um profissional sozinho de tecnologia, você só fica com aquela visão, o carinha do computador. O carinha do computador. Né? Isso aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. E aí estava muito técnico o curso, né? Estava muito técnico. E era o que eu queria, estava estudando TI, só que daí eu fiquei, caramba, mas esse não sou eu não consigo ficar ali só nessa parte técnica. Eu quero ter essa parte de onde estão as pessoas nessa história e tal. E foi na área de gerenciamento de projetos, no curso de gerenciamento de projetos que eu me achei. Falei, pô, aqui eu consigo exercitar a minha parte de comunicação, comunicar com as pessoas, alinhando com o conhecimento técnico. Né? Foi isso. Então, eu tinha isso. Então, a farmácia me trouxe isso. Então, eu vendi produto para celulite, para as mulheres. Aquilo era um desafio enorme para mim, muito novo. Eu entendia de computador, mas eu tinha que vender aquilo. E eu falei, cara, e aquilo foi me trazendo. Tem que começar de algum jeito, de algum né? jeito, você tinha que vender. E ali era uma loja só com mulheres, eu era o único homem. Cara, eu me destaquei bem.
Eu era um dos melhores vendedores, fiquei assim por 2, 3 anos, mas estava ali já pagando a faculdade de tecnologia e por trás querendo ser de tecnologia, mas sem perceber, estava me alimentando ali de um item novo que era a comunicação, a venda, entender, ter uma visão melhor com outras pessoas, né? Isso traz bom para quem é de tecnologia. Então você começa a ficar fechadinho lá no seu mundinho, né? E aí eu comecei tecnologia. E Mas aí você começou na faculdade. na farmácia, aí fui para a faculdade, ainda era menor de idade, né? Aí já também, nesse intervalo, eu já tinha saído de casa, saí de casa muito cedo, com 17 anos, já estava quase que morando sozinho, enfim, né? Então já estava ali... Em São Paulo mesmo? Sempre em São Paulo, né? São tá. Paulo capital. E ali na farmácia, tal, já fazendo a faculdade, compartilhando com a farmácia, já começou o interesse maior na faculdade, falei, pô, preciso migrar agora, área de vender bacana, mas não é meu futuro, não vai ser aqui na farmácia vendendo produtos, legal, não vai ser o caminho, eu preciso continuar. E tinha o que era legal, na área de TI na farmácia, tinha só um carinha na área de TI. E ele cuidava de toda a rede de farmácias na época, só ele. Ele precisava de um ajudante. Então eu já peguei aquele ideia, eu falei, eu vou ajudar esse cara. Então eu ficava ajudando de forma informal. Isso aí foi o baque que eu tomei. Porque assim, de forma informal, eu ia ajudando e fui aprendendo, ao mesmo tempo fui deixando um pouco de... Aí pedi para falar, não quero mais ser vendedor, me coloca no caixa. Aí fui para caixa, no caixa eu tinha mais tempo de mexer nas máquinas e fui entendendo, cara. Aí tomei o primeiro baque, né? Que é normal, né? Aí quando teve a oportunidade, contrataram um outro rapaz para trabalhar com ele. Eu não entendi muito no primeiro momento. E você já estava ali... eu estava há tanto tempo que é normal, né? A gente sabe que isso é normal. Enfim, aí hoje eu fui que era mais por ideia religiosa. Então, eles eram evangélicos, falou, eu prefiro ter alguém evangélico junto com a gente. Naquela época era muito natural isso, se eu falar para você. Hoje já é mais complicado você ter esse tipo de informação, né? Mas na época chegou e falou, olha, ele é um evangélico, a gente viu que você não tem religião. E foi bem assim. Falou assim, tem que ser. Eu falei, que legal, eu acho que é o momento de eu ir embora, né? Começar a procurar alguma coisa, realmente foi um baque ali. Mas tudo bem, continuei trabalhando. E aí, na faculdade, eu tinha um amigo meu que já trabalhava em call center como estagiário. Falou assim, cara, tem uma oportunidade para ser estagiário lá numa empresa de call center. Eu não fazia ideia o que era call center. Aí eu falei, caramba, o que é? Tecnologia? Ele falou, é tecnologia. Eu não sabia o que era call center, não. Ele falou assim, cara, é uma oportunidade, é estagiário de suporte lá. Eu falei, vê lá. Cara, quando eu fui ver o salário, era uns 30% maior do que eu era registrado. Eu falei, cara, perfeito para mim. Só que ele falou, não é registrado, naquela época eu não era jovem aprendiz, né? Falou, mas é só um estágio. Eu falei, não tem problema. Cheguei pro dono, falei, já que não pude continuar aqui por questões religiosas e tal, ele falou assim pra mim, não, Leandro, eu te desligo, né, pra até te ajudar com a grana. Eu falei, se você puder me desligar, já ajuda bastante. Ele me desligou, entrei no call center, foi o primeiro a transparência reinava ali nessa farmácia. O pessoal foi transparente. Não, isso aí não tô dizendo que tá certo, tá errado. Eu tô dizendo assim, mas transparente foi. E é legal você falar isso. Olha só, a primeira oportunidade sua no call center foi com um salário acima da média do que você estava acostumado. Olha que louco, né? Porque normalmente a gente entra no call center ganhando o salário base, né? Exatamente, por isso que... E o meu salário era até maior do que o agente de atendimento, aí que você vai entender que eu nunca fui um agente de atendimento. Então quando eu cheguei lá, eu já cheguei como um profissional de TI, estagiário, para suportar a área de tecnologia como um todo, suporte mesmo, nível 1, né? Então já era maior do que um salário de atendente de farmácia. O pessoal fala, mas faculdade eles não te dão dinheiro. Depende muito, né? Em situações como essa, por exemplo, para mim, eu saí de um balconista para um estagiário cursando uma faculdade de TI, eu já tinha um salário maior. Não era muito maior, mas já era maior, né? Então, como eu estava falando aqui antes pro Caio, né? Quando alguém me pergunta assim, poxa, o que eu faço? Eu quero ganhar dinheiro logo, tal. Eu falo, cara, eu só consigo pensar em tecnologia. Né? Ou vendas, né? Se a pessoa consegue, tem a habilidade de vender, mas acho que a primeira oportunidade que você teve para estagiar foi porque você estava na faculdade de TI. Isso eu concordo plenamente, apesar de eu achar que o pessoal espera a tecnologia, que você vai ganhar também muito de cara. Muita gente me procura e fala assim, pô, vou começar com tecnologia, quanto você acha que eu já começo ganhando? Eu acho que isso é um pensamento um pouquinho complicado. Porque realmente se vende que paga-se muito bem, mas também você tem que estar ali muito atrás daquilo, né? Eu até faço uma analogia, tecnologia é muito parecido com médico, né? Você se forma, né? Como clínico, mas se você não se especializar em alguma área dentro né, no caso do TI, como se fosse na medicina, você não vai alcançar ali, talvez, salários altos, né? Então, eu vou me formar em tecnologia e vou trabalhar de suporte. Se você ficar em suporte, o seu salário vai ficar baixo por muito tempo. Porque é nível, aí, né? Nível 1, faz parte. Mas voltando, né? Então comecei no call center, nunca tinha entrado, e quando eu vi aquele
galpão enorme, com um monte de cheio gente. cheio de mesa lá para trabalhar. Às vezes fazia uma manutenção em 2, 3 computadores na farmácia. Quando eu li aquilo ali, mais de 1000 desktop, né? Porque era um galpão grande, era uma operação grande. Eu falei, cara, aqui vai ter muita oportunidade, né? Para mim agora desenvolver. E aí, cara, assim, aí por questão pessoal, eu precisava muito trabalhar, eu precisava trazer dinheiro para mim, eu já estava morando sozinho. Morando sozinho não dava pra Então eu não parar. podia errar. Então o pessoal falou, aqui é um estágio, mas para mim era muito mais que um estágio. Era a chance de eu ganhar mais, de eu poder trazer dinheiro para Esse apetite é importante muito, também, né? cara, muito. E era novo e eu precisava daquilo. E aí eu fui conhecer o call center. Cheguei lá, nunca tinha visto um call center, vi aquelas máquinas, tudo acontecendo. E era um call center de cobrança aí, de vendas, né, também. Então era aquela muvuca, supervisora, aquilo para mim também foi mágico, né? Quando eu cheguei foi, pô, que legal. Que ambiente bacana. E que aquele né? computador que você arruma resolve a Resolve vida. a vida, né? Resolve a vida. E você vai ali, você vê bastante gente, tudo acontecendo. Aí foi minha primeira experiência com call Nossa, center. você tá me lembrando quando eu fui operador, né? Fui agente de atendimento. E aí eu ficava olhando ali, aí tinha várias áreas que passavam, né? Treinamento, passava alguém da monitoria, e sempre tem o cara do TI. Cara do E aí eu isso perguntava, ele tava lá, sei lá, tocando o mouse, ou reinstalando um sistema. E eu falei, mas o que eu tenho que fazer para estar aí? O cara falou assim, se você quiser, você pode me ajudar a começar agora. Eu falei, mas como? O analista lá falando, né, o menino falando, me ajudar, também aquela pilha de carrinho de monitor ali, um carrinho cheio de monitor. Me ajuda a levar lá para baixo, tal. Eu falei, sério mesmo, eu vou deslogar daqui a pouco, tal. Você me ajuda mesmo? Então, olha aí. cara, para mim era uma oportunidade de conhecer uma pessoa que pode me levar para algum lugar, ou então tirar dúvida com ele, o que se faz, como é que é, tal. E eu fui lá, ele tava lá, ele falou, só tem que colocar mais uma CPU aí, botou lá e empurrando o carrinho, cheio de computador, cheio de monitor. Que era um trabalho braçal que ninguém sabia, a gente fazia muito. A gente tem que começar, e aí é uma forma, eu que tava na PA, de entender como que funcionam os bastidores, né? Porque na verdade eu tô ali na vitrine, né? Não ali na PA. Mas eu não imaginava que acontece atrás da PA, né? De tipo, tanto bastidor, treinamento, monitoria da qualidade, segurança da informação. É muito, né? Não e tem essa tanta informação. gente envolvida e tantos salários, né? Tem todo quanto é nível ali, né? Você consegue, né? Do base vai crescendo. E gera até uma impressão. Você falou agora até do vidro ali, é legal porque o meu primeiro, a área de TI, ela ficava no meio da operação, uma redonda de vidro. Então a gente parecia tava em exibição, sabe? Era o famoso aquário. Era um aquário, realmente. Aquário. E o meu chefe na época, meu primeiro gestor, o Denilson, pô, sou grato por ele. Foi o primeiro gestor meu de tecnologia, ele queria gente de social. Você era suporte, eu desmontava headset e trocava mouse, mas eu estava de social. Aquilo era impactante para todos, né? Então, pô, você falava, o cara de TI, social, vem aqui mexer. Até que eu nem sabia o que eu estava fazendo, muitas vezes, né? Era a primeira vez que o sistema travou. Você sentava, o operador te olhava, ele vai resolver. Eu falava, o que eu vou começar a resolver agora? E aí você vai aprendendo, você vai se deslocando e você vai começando a ter aquela experiência de tecnologia com o call center. Foi meu primeiro contato com o call center. Então, eu nasci em tecnologia dentro do call center. Né? Porque minha primeira experiência real na farmácia eu não conto muito, foi muito esporádico. Ali dentro eu já comecei a conhecer tecnologia dedicada ao call center. Então, o sistema de call center, segurança para call center, atendimento. Os primeiros 4 meses eu era responsável para fazer bloqueio, porque o agente poderia burlar alguma coisa e não poderia. Né? Então, era um sistema de cartão, ele não poderia guardar os dados no bloco de notas, por exemplo. Então, o meu papel era tentar bloquear aqueles acessos para que ele não tivesse a ação de guardar algum dado sensível na época, né, que era bem mais limitado o bloqueio. Então ali comecei a ter a experiência em produtos de tecnologia para call center, né? Então, tanto para atendimento como para a área como um todo, né? A área de staff e também. Quando você decidiu? Você estava no suporte. Foi a universidade que te deu a oportunidade de ir para outra? Ou foi ali durante o suporte? Falou, acho que eu vou para a área tal. Porque você foi para Telecom, né? Esse é bem legal, porque eu até falo para alguns amigos, não foi a faculdade. Para mim, eu acho a faculdade importante como o primeiro passo, mas ela foi quase que nula nas ações de evolução para mim. Apesar de eu ter feito pós-graduação, depois eu me especializei, mas depois que eu já tinha evoluído. A área de tecnologia, pelo menos na minha época, ela era muito mais a experiência, o que você trazia. Um gestor, se eu não chegar e falar, deixa eu ver o que tem na sua faculdade. Você vai ser faculdade XPTO? Não. Verdade. Você sabe programar isso, aquilo? Se destacava quem entrega mais tecnologia, né? Então, como que eu evoluí, né? Rapidinho, foi muito rápido mesmo. Em 6, 7 meses eu trabalhava muito, me dedicava muito, mas sempre olhando as áreas maiores, telecom e network. Né? São as áreas que começam a destacar dentro do call center. Né? E aí eu olhei telecom. Quase nenhum dos meus amigos da época de TI queria muito telecom, porque o mercado é mais restrito. Telecom você começa a ficar restrito a contact center. Né?
Você vai para network, toda empresa, não importa qual segmento, tem redes. Então, se tem um nicho, pô, eu vou para network, eu vou para qualquer lugar do mundo. Tanto que eu tenho amigos hoje, que começou junto comigo, tá em network, tá em empresas nada a ver com call center. Agora, a telecom já falava, pô, Leandro, é um salário igual do cara de redes, só que você começa a ficar mais limitado ali ao ambiente de call center. Eu falei, cara, mas eu acho que é o caminho. Então, comecei a ficar junto com o pessoal de telecom e um dia, sem ninguém me pedir, eu fazia coisas de telecom, né? Então, eu tô no suporte, tá horário vago, o que tem? Ó, tem que fazer, por exemplo, a configuração de ramal, na época era jampeado. Eu ia lá e fazia. Aí o meu gestor na época, o Wellington, que eu, inclusive, é um amigo meu, hoje ele trabalha comigo, engraçado o tempo dá umas voltas aí. E ele falou pra mim, cara, eu vi que você já jampeia ramal e tal, quer virar uma noite aí com a gente? Eu falei, quero, jampeava ramal lá. Falei, jampear com gravador ou sem gravador? Com gravador e sem gravador. Não, era 2 trabalhos, né? Você tinha que jampear o ramal e depois jampear o gravador. Exato. E testar pra ver se não jampeou errado. O teste do alô, O teste do alô. E o Eric era bem sistemático, ele queria ali o fiozinho ali, né? Bem certinho, não podia sair da caixinha, então era um trabalho. E eu fui e fiz isso. E ele falou, pô, você tá no suporte, já tá fazendo. Eu falei, cara, eu sei fazer. Ele falou assim, então quando tiver uma vaga, não sei quando, talvez a gente converse. E aí foi quando teve essa Olha vaga. Que é importante que você falou aqui, né? Eu estava no ambiente que tinha o pessoal de telecom. Por isso que é importante o ambiente que você está. E esse tipo de coisa, de conversa, a gente pode ter. Clica ali no nosso link, na comunidade, para ter acesso também à nossa monitoria. Monitoria não, mentoria. Nossa mentoria. Porque na mentoria a gente vai dar esses toques. O ambiente que você está, profissional, é importante. Muito, muito. Então você estava ali no suporte, mas se você puder chegar mais perto do pessoal de telecom, melhor. Mas se você gostasse de network, você ia sentar mais perto. Isso, mas talvez perto do pessoal de Office Automation, servidores, né? Isso aí. Então você vai, o ambiente é importante, aí você se conecta, você vê as oportunidades. Sabe jampear? O cara já... E fazer além do... É muito clichê. Você fala, clichê, fazer além, mas é o que funciona. É o que funciona. Você fazer além ainda do que funciona. Ainda funciona, né? É fazer além do que foi te passado. O meu trabalho era trabalhar das 9 às 6, atender a PA, talvez ali trocar algum equipamento e acabou. Não tinha chamado, muitos, não citar nomes, mas muitos faziam aquilo e continuavam ali. Falei, cara, não vou ficar aqui, né? Pô, eu vou ver o cara de telecom, o que você precisa? Aí eu comecei a fazer atividades que estavam fora do meu nicho de trabalho, da minha responsabilidade. Não sabia se alguém ia ver também, né? Não sabia também se ia dar certo ou não, mas eu só ia lá e fui fazer, né? Porque eu sabia. E voltando na farmácia, a comunicação me ajudava, né? Então eu, aquele cara comunicativo, eu conversava com o cara de telecom, de redes, eu estava sempre sendo visto. Eu aprendi isso. De alguma forma você tem que se vender. Então eu estava fazendo atividade, mas as pessoas estavam me vendo. O Leandro que fala. O Leandro. Meu nome tinha que estar na boca de todos ali. De onde veio esse seu jeitão, assim, comunicativo? Você falou que saiu tão cedo de casa, mas onde você se inspirou? Isso sempre foi inato seu? Não foi, não. Eu acho que assim, eu acho que a farmácia, a venda me ajudou por trabalhar só com mulher. Eu acho que foi bem legal. Eu era o único homem na farmácia, porque era um nicho de venda de produto para mulher. Então 90% eram mulheres. Trabalhar com mulher é muito legal, porque elas te dão mesmo essa comunicação. Eu era o único homem. Vai lá vender, Leandro. Chegou uma pessoa para comprar um produto de celulite. Elas empurravam. Então eu acho que elas me ajudaram a perder, porque eu era muito tímido. Então trabalhar muito tempo só com mulheres, eu acho que me ajudou bastante, sabe? Esse foi um treinamento forçado para te perder, para você fazer perder a timidez, né? Por exemplo, eu ia em treinamento de produto de beleza. Só tinha quase eu de homem lá. Chegava aquele monte de mulher, aquele assunto, aquilo acontecendo, e o pessoal já me olhava meio assim, e todo mundo vinha falar comigo, porque era pouco homem, então eu tinha curiosidade. De onde você trabalha? Então eu fui começando a conversar, mas eu era muito introvertido. Então a farmácia, vender produto, fez eu falar muito. Quando eu cheguei na área de TI, todo mundo quieto, né? Então, na faculdade, quase ninguém falava. A gente ia trabalhar, colocava 10 caras numa máquina, os 10 com a cabeça baixa. Aquilo ia me sufocando, porque eu ia estar acostumado a falar. Aí eu tô aqui, terminava o meu trabalho, eu ia na mesa do gestor. Trabalhei no CPD uma época. CPD, frio. Existe CPD ainda? Existe, acho que é o 100% de dados, né? E aí... O data center agora, né? O data center, né? Fone de ouvido. Isso. E a galera lá. Trabalhando, de repente você olhava, passava de novo, tava jogando um joguinho lá. Dá um alt tab, troca um joguinho, daqui a pouco atende chamado, pausa, vai lá, tô entrando no chamado. Embora. E deu o horário, você abriu o chamado? Senão, tô indo embora. Né? TI assim. Normalmente, até brinco assim, o pessoal fala, Leandro, você é de TI, mas como que é a sua vida? Minha vida fora do TI não tem TI.
Eu não sou um cara que joga videogame, eu não sou um cara que... Eu usei TI pro meu trabalho e deu muito certo, né? A maioria desses caras, não estou dizendo discriminando ou dizendo que está errado, mas o cara vive de tecnologia o dia inteiro, então ele começa a ficar um pouco, né, blocado aquilo. Então ele trabalha naquele horário, ele não fala com pessoas porque a máquina é mais importante para ele. E tá tudo certo também, a gente precisa desses profissionais. Normalmente esses profissionais são os melhores desenvolvedores. Só que para mim aquilo não funcionava, eu precisava me comunicar. Eu achava que se eu sentasse e ficasse programando, eu ia demorar muito para alcançar o que eu precisava. Eu não vou mentir, o que eu precisava era de dinheiro, eu precisava ganhar mais. Eu precisava eu precisava de dinheiro para mim. Então eu achava que se eu ficasse ali eu não ia conseguir. Então eu usei ali o que eu aprendi de vendas na farmácia, com o que eu gostava de tecnologia e fui me vendendo, né? O pessoal, o Leandro, ficou mais destacado, né? Eu não era talvez o melhor técnico, talvez não. Mas o que falava mais, talvez, com certeza, era eu. Nossa, eu lembro que quando eu cheguei lá também trabalhei no suporte minha primeira oportunidade de suporte, não, foi a segunda, na verdade, foi no call center. E aí eu cheguei lá, o pessoal já quis me empurrar o andar da diretoria e da presidência. É sempre assim, né? Falou assim, quem que vai? Chega o novato. Essa é o diretoria e presidência. Eu sempre tive curiosidade de como vivem os ricos. Tem, não tem, né? Eu tinha essa curiosidade. Eles comem, e para mim foi um fazem? presente. Que na minha cabeça o diretor era rico. É isso aí. E presidente também. Eu falei, nossa, eu vou ter... Porque eu cresci na Coab, né? Então eu falei assim, então vai ser uma oportunidade de ver como que os ricos falam, eles funcionam, comem, né? o que eles pensam. E aí eu achei assim um presente para mim que eles deram. Falei, sério? Fiquei surpreso, mas o que vocês não querem? Não, porque é um pessoal complicado e tal. Complicado no sentido assim, de estabilidade, digamos assim. Se você erra ali, você pode, sei lá, pegar um cara num dia ruim e de alguma forma ser mandado embora. É meio difícil isso acontecer, não é impossível, mas porque na verdade, eu desmistifiquei isso, são seres humanos. É isso aí também. Eu vi que eles vão no banheiro, eles mijam, o carro faz tudo igual. Tudo Dá igual. bom dia, boa tarde, boa noite. Tem dia ruim, tem dia bom. Tem dia como ruim, todo tem mundo. dia bom. Tem dia que eu entrei porque na época era o Outlook, saiu do ar lá. Ou então também tinha coisa da PST estourar, lembra disso? Sim, Outlook muito. e tal. Porque era local, né? Local, aí um diretor lá me chamou, e aí eu fui lá na sala dele e entrei dando um bom dia. Bom dia, ele, bom dia pra quem? É isso. Essa porcaria desse Outlook e tal. Foi a primeira vez que eu falei, eita. Agora eu entendi o que o pessoal Entendi que tinha o pessoal medo. tá fugindo e tal. Mas aí também me deu ali a chance de, tipo, como é que eu vou reverter essa situação aqui? Tá travado, não sei o que tá acontecendo, papapá. Eu falei, deixa eu já ligar pro nível, pulei direto pro nível 3, tô na sala do diretor. Tal, tô aqui, é a máquina do fulano, como é que faz? Falou, cara, tá fora do ar, não vai funcionar não. Como é que eu vou dar essa notícia agora? Ele me xingou pelo bom dia. Ele me xingou pelo bom dia, exato. Imagina se eu não liberar o Outlook pra ele. E ele querendo mandar um e-mail e tal, aí eu falei, não vou ficar de risinho não. Pensei assim, eu vou responder bem sério pra ele. Falei, olha, desliguei o telefone, eu falei com os técnicos aqui, eles estão empenhados, eles estão acompanhando, monitorando isso aqui, tá? Não vai funcionar agora, eu vou ter que voltar daqui uns 20 minutos ou uma hora. Uma hora, mas você quer... Esse é o posicionamento deles e eu vou ficar monitorando e assim, eu venho aqui te dar um retorno e tal. Muito importante, eles tá? gostam de Aí ele, dar meta. tudo bem. Aí eu saí, depois de 20 minutos eu voltei lá. Opa, tudo bem? Ainda não tá funcionando. Isso é bem mas eu bacana. tô monitorando, eu volto aqui, tal. Naquele dia, eu ganhei esse cara. É isso que eu ia falar. Nunca mais ele me respondeu atravessado. E eu tive que dar a má notícia e ainda demorou pra caramba pra voltar a funcionar. Só que ele ficou confortável de eu estar voltando lá, de eu estar ali preocupado e O tal. retorno é muito importante para esse nível. Me deu transtorno, porque eu tinha outras coisas pra fazer, mas eu tipo, puta, tem que voltar lá, senão aquele homem vai dar um problema. Aí eu ia lá e ficava dando esse retorno pra ele, aí depois tranquilo, e quando eu virei o cara que resolveu o problema dele. Ele sabia que eu ia ficar ali até resolver, não ia deixar ele na mão. E você dava, para esse nível ali, o pessoal, você precisa dar retorno. Eles querem um retorno, não é? Mesmo que você vai demorar uma hora, daqui 20 minutos eu venho aqui te dar um retorno se voltou ou não. Só cumpre com aquele prazo. E ele não vai esquecer, parece que vai poupar ali um despertador que 20 minutos você não veio. É isso aí. Você tem que voltar. E a maioria das vezes você fala, não, só vou voltar com a solução que ele vai ficar feliz. Nem sempre. Porque às vezes demora muito, passa uma hora, quando você volta com a solução ele já está tão irritado que nem a solução acalma ele. Agora, se você for lá, dando status, e a gente faz isso não só presencial, por e-mail também, eu também aprendi muito isso, né? Cara, quinta-feira eu vou te dar um retorno. Dá um retorno, mesmo que chegou um dia, quinta-feira, ainda não consegui, mesmo que for postergar isso daí,
dá um retorno, isso é muito Nossa, e importante. você sabe, eu tenho uma tia que é muito. Ah lá, seu filho. Eu já imitou o papai. É. Eu tenho uma tia que ela sempre foi assistente de profissionais liberais, né? Então, mais recentemente de. Eu não sei qual que era a especialidade do médico geriatra, sei lá, eu esqueci agora qual que era a especialidade desse doutor. E ela me disse que um dos diferenciais dela é que ela dá retorno. É isso Ela aí. liga pro paciente para confirmar a agenda, se tá tudo certo, tal, tal, tal. Eu falei, tia, mas isso não é normal? A pessoa falou assim, não, Não é. as meninas não fazem tal, então eu acabo fazendo isso e o doutor fica feliz, tal, 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 porque daí também não perde o tempo dele, né? Isso aí Aí eu fiquei, nossa, como o negócio do retorno, do é muito contato, tem importante, coisa né? que não sai de prática. É isso aí. Que você tem que continuar fazendo por décadas, porque é uma coisa que precisa. Até mesmo você contratar uma IA, a IA vai checar se a pessoa vai estar disponível, se ela vai retorno, vai estar mesmo naquela consulta. Até com a Tal. IA, essa é a ideia, né? Que você falou agora também, tem coisa que não vai se perder. A gente está falando bastante de tecnologia, uma coisa que não vai se perder é a voz, né? Todo mundo fala IA, IA. Eu por muitos anos trabalhei com voz, trabalho agora por muitos anos com canais digitais, né? Assim, só para seguir o nicho. E não vai se perder. Todo mundo fala, a IA vai chegar, vai resolver todos os problemas, vai ter um robôzinho lá, e a IA vai fazer tudo, ninguém vai ligar mais. Isso não vai acontecer. Né? A IA veio para ajudar, ela ajuda muito, mas ainda vai precisar do humano e ainda vai ter voz. Né? Nossa, eu lembro, o Tarifa passou aqui, ele falou, muito legal o que ele falou. Em tempos de WhatsApp, uma ligação, uma prova de amor, uma É coisa isso assim. aí, isso aí. Muito bom. Liga. E você tava. Como é que foi então? Você mudou depois de Foi. indústria? Você saiu do call center e Não, mudou? demorei para sair do call center, né? Então esse foi meu primeiro call center, eu fui evoluindo, fui para telecom. Aí de telecom já fui me especializando dentro de telecom. Dentro de telecom você foi nessa crescendo empresa. Fui dentro. crescendo de telecom em níveis, né? Fui me especializando em plataformas de telecom, né? Principalmente em call center. Então algumas de mercado, Avaya, Siemens, né? São as plataformas do Alô, né? Como você mesmo comentou, o operador ele não sabe o caminho que é para chegar aquela chamada até ele. Então eu era responsável por todo esse caminho, né? Então, para URA, né, que a gente conhece como URA, enfim, o menu DAC e tudo mais, eu criava toda a estrutura de atendimento para que a voz chegasse até o agente, né? Sim. Então, eu era responsável, fui evoluindo com isso, fui aprendendo mais sobre esses sistemas e fui ficando especialista nesses sistemas, né? Com essa especialização, eu já fui saindo da camada de suporte, já tinha saído, suporte de telecom também fiquei um tempo, e já fui para a área de engenharia de telecom, né? Então eu já não suportava mais, já era implantação, então já estava fazendo estudo junto com o gerente de projeto, já para dar soluções de atendimento. Então chegava um novo cliente no call center, o gerente de projeto me procurava, falava, o cliente ele tem esse escopo, né? Esse escopo, o que a gente entrega? Aí já chegava, eu entregava, como ainda era muito voz naquela época, né? A voz era muito forte, então 90% do escopo era voz, você não tinha atendimento digital. Mas o que era o forte da voz? O caminho. Então eram algumas automações, o cliente queria que, por exemplo, já falasse o número do boleto na URA, e aí era onde eu entrava, né? Já fazia esse desenho, essa entrega, né? Então fui me especializando e fui evoluindo para a camada de voz. Isso nos call centers, aí eu fui migrando de call center, né? Realmente, primeiro eu fiquei 4 anos, eu saí esse primeiro call center porque ele faliu, né? Naquela época acontecia muito esses call centers menores. Desse call center eu fui para um segundo call center, que era a Vidax, também ficou um bom tempo, infelizmente também ela teve um problema financeiro. Depois de uns 3 anos na Vidax, eu fui para a Teleperformance. Né? Nessa transição, eu fiquei um pouco preocupado pelos bastidores, eu falei, pô, acho que é hora de migrar. Porque eu via que estava uma estabilidade financeira, aí fui para a Teleperformance, onde fiquei 10 anos, né? Já era um call center de grande porte, né? Então foi meu primeiro call center de grande porte, né? Aí fui para a Teleperformance, fiquei 10 anos, depois fui para Atento. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 10 anos na TP, né? TP Nossa, Teleperformance. 10 Isso, anos. comecei no suporte nível 3. Lá tinha níveis do suporte, né? 1, 2, 3. Então eu entrei no nível 3 do suporte. Também depois de um tempo já fui para a área de especialista, né? De telecom, onde apoiava a equipe de projeto. E fiquei até lá, até a área de engenharia de... Não sei qual nome que dão hoje, mas seria engenharia de soluções, né? Aí fiquei 10 anos, né? Aí saí de lá, fui para Atento também, que era um grande call center. Uma ótima empresa também. Muito bom também. Muito boa a empresa, cara. Eu sempre ouvi muito, né? Porque a gente fala que a Atento era aquela call center antigo, né? Todo mundo trabalhou na Atento. A Atento é o pai do call center, porque ela está há muito tempo, muita gente de boa qualidade técnica, humana, passou por lá. Eu tinha uma curiosidade mesmo. E quando surgiu a oportunidade, Eu também. eu falei, cara, eu quero ir para Atento. Amor, você está num call center grande, que a Teleperformance é tão grande quanto a Atento, né? Mas a Atento, ela tá muito mais tempo. A gente falava de muito mais, eles eram mais experientes, vamos chamar assim, né, como call center. Eu falei, cara, acho que eu preciso passar lá, sabe?
E aí, enfim, a oportunidade fui para a área de engenharia lá também, desenho de solução, né? Também tudo voltado a Legal. Então todas as soluções passavam. Aí fui Lá pra eles lá. têm bastante produtos, né? Muito produto, isso que Lá era eles têm legal, eles têm bastante muito produtos. produto. E a área lá, qual que era o meu papel? Junto com o time, a gente pegar esses produtos e encaixar para melhor aquele cliente atende. Então, chegou Produtos que a gente fala são produtos de isso aí. tecnologia, né? Não tá Isso, falando de central de não, isso aí atendimento, é. Produtos de tecnologia para que funcione ali o atendimento. São muitos produtos, né? A gente fala de produto de atendimento, então a voz chegar precisa ter uma tecnologia. O monitor de qualidade, monitorar o agente, precisa ter uma tecnologia. Exato. Né? O monitor precisa ouvir uma gravação, precisa ter um gravador. Né? Então são todas essas tecnologias que o call center funciona, eu era responsável por gerir e encaixar essa tecnologia para cada cliente. Tem cliente que não precisa de uma monitoria de qualidade, mas ele precisa de um speech analytics, uma análise de voz, e a gente vai encaixando e vendo o que é melhor. Então, na Atento eu fui para esse caminho, né? Para a área de engenharia, mas fiquei lá 3 anos e meio mais ou menos, e aí, mas eu sempre quis, lá, a avó dos primórdios, eu vendia, né? Falava, pô, é legal. E aí eu falava, pô, acho que o meu próximo passo agora de engenharia, eu quero sair do técnico puro, eu quero estar mais perto do comercial. Isso foi um plano que eu tracei comigo. Falei, cara, pô, mas não direto no comercial ainda, porque eu não quero largar a tecnologia, mas, pô, mas queria estar mais perto da venda. Pré-venda. Falei, pô, pré-venda de soluções. Porque eu vou estar junto com o comercial fazendo a venda, mas não vou largar a solução. Falei, eu quero ser pré-venda de soluções. Né? E vi a oportunidade na Atento, foi um pouco mais difícil na Atento, é grande, já tinha um pessoal lá, conversei com o meu gestor na época, ele falou, eu falei, ó, eu tenho interesse em pré-venda, se tiver uma oportunidade, eu acho que eu vou me encaixar bem, porque eu gosto de falar, vou poder apresentar, vou fazer demonstrações, vou continuar com a área de TI, porque eu vou continuar demonstrando o produto, eu vou ter um account ali junto comigo para vender. Cara, eu acho que é um lugar que eu queria seguir, né? Sair dessa área de só técnica, né? Que tava só técnica. E aí ele falou, não, com certeza. Só que a oportunidade de pré-venda apareceu fora da Atento. Foi quando o meu gestor atual, que é um amigo meu, foi o meu gestor na Teleperformance, que é o Naka. Ele falou, cara, tem uma vaga aqui de pré-venda. Eu falei, puta, você não sabe como que eu queria essa vaga. Ele falou, não, é pré-venda. Te interessa? Eu falei, muito, é o que eu tô buscando, ser pré-venda e tal. Só que ele falou, só que é uma solução. Eu mexi com uma solução que era a Vaia, né? Essa solução de voz. Então eu já tava muito bom naquilo, eu entendia muito daquilo, né? Então para mim era muito fácil falar de Avaya. E ele falou, só que tem um negócio aqui, aí você vai ser pré-venda de uma solução NICE. Eu falei, o que é solução NICE? Eu conhecia a plataforma. Ele falou, não, é o Mini-Channel, a gente já tá na migração para canais digitais, né? Já estamos aí 4 anos. Ele falou, ó, é voz, mas não é toda voz, tem canal digital também, mas eu te conheço, você vai tacar isso aí de uma boa. Eu falei, cara, vamos lá então, né? Aí eu falei, pô, mas canal digital, WhatsApp, ainda não era muito a minha praia. Ele falou, pô, e pré-venda, você tem que ser um especialista daquilo, porque você vai estar com um comercial vendendo aquilo. Então eu tive que correr atrás. Ele falou, quer vir? Eu falei, não, vamos lá. Falei com o meu gestor. Você aceitou o desafio? Aí aceitei. Falei, cara, eu vou. Aí falei com o meu gestor atual. Ele falou, não quer ainda tentar o pré-venda aqui na Atento e tal? Eu falei, não, cara, eu acho que é uma oportunidade boa, porque além de ser pré-venda, eu vou conhecer produtos que o mercado está buscando aí. Faz uns 4, 5 anos. IA estava começando a se falar e canais digitais. O WhatsApp já estava começando a ser o meio de comunicação das empresas, CX já estava... Falei, eu quero ir. Puta, aí pra mim foi maravilhoso. É que a empresa de soluções está sempre na frente, né, cara? Está sempre ali. E esse papel de soluções, consultoria e tal, é legal te deixar um passinho à frente ali do mercado. Perfeito, né? Você está sempre ali muito atualizado. Porque né? se no BPO, no call center, né, no BPO, eu procuro as empresas essas empresas de soluções, elas vêm e trazem a solução e eu aplico ela. Né? Mas quando você está um pouco antes, como você comentou, tá na empresa de solução é muito mais legal, porque você pega lá na raiz onde chegou esse produto. Então eu comecei a conhecer o produto lá no início, né? Antes de eu entregar para o mercado. Então assim, achei bem bacana. E foi quando eu falei, eu vou sair do call center depois de, a gente tá falando quase 18 anos, né? Em todas essas empresas, né? Contando. Falei, vou sair do call center. Deu um pouquinho de frio na barriga, né? Porque é o seu ambiente de segurança. É o Porto Seguro, né? É o Porto Seguro, né? Eu confesso que eu também, quando eu saí eu tinha muita curiosidade de sair do mundo do call center, porque eu fiquei muitos anos também. Eu queria saber o que existe, o que mais tem aí de projetos que não seja só de PA, né? De call center ou de montar. E no call center foi legal que eu passei desde montar uma operação ali do zero, desde fazer migrações dentro do site, fora do site. E para mim o ápice foi construir sites, né? Nossa, demais. Acompanhar a construção do site e depois colocar a operação lá dentro. Cortar a faixinha, né? Foi muito legal. Aí eu senti que ali eu falei, não, aqui eu acho que eu já trafeguei por tudo. Eu tive a oportunidade de gerir uma equipe também, mais de 15 pessoas. Então aí foi bem legal.
Aí eu queria ver, mas na hora de você sair, de falar o que Não, tem lá cozinha, fora. né? Você fala, Porque ali é seu porto seguro, ali é o que você domina, né? É isso, Você tem você- tudo sob você- controle. Fala, se exatamente. der uma zica aqui, eu sei pra onde correr, tá. Exatamente. Eu nunca saí, por exemplo, todo esse tempo meu corporativo, eu nunca fui desligado. Por olhando, você tá desligado. Então, sempre eu pedi para ser desligado ou eu saí, né? Então, mas todo na minha zona de segurança, de conforto. O call center eu conhecia muito bem, a Vai eu conhecia muito bem, eu tinha ali minhas regalias, pelo que eu já conhecia, tinha meu conforto, né? Só que eu falei, pô, eu quero mais. E eu sempre fui muito atento ao mercado. A voz não acaba, mas ela diminuiu bastante. Então, quando eu vi que a voz estava diminuindo, eu falei, o meu espaço de mercado também está diminuindo. E bom timing, você tem boa visão. Você teve, Porque eu comecei a ver, né? O Avaya é muito, mas começou a diminuir. Eu falei assim, eu tô perdendo. Lá atrás, quando eu escolhi telecom e não network, beleza. Só que agora ele tá apertando. Então eu preciso abrir o leque para outras opções. Eu tenho que ir pro mercado digital. Porque agora eu sei que o mercado digital tá grandão. Então não foi só também, lógico, eu quero ser pré-venda, mas a oportunidade de ir para um mercado maior que sabendo que estava apertando a voz. E você foi para um lugar bom, né? NACA. Muito bom. O NACA, cara, Pô, sensacional. NACA é sensacional. A empresa, né? Muito boa também, muito boa. Eu lembro do Deudébio. Deudébio é o nosso CEO. Quando... Até já desculpa te cortar, até já na brincadeira, porque eu e ele é o único Leandro lá, né? Ah, aí chega o Leandro lá, quando eu entro nas reuniões, às vezes não ligo a câmera. Eu ponho o nome, depois que eu for convidado, eu coloco o Leandro A5. O pessoal já acha que é o Deudébio. Aí já, o Leandro entrou, aí chega lá, abre eu. Isso aí não é o Deudébio, não. Eu falo, pessoal, esse é o Leandro mais pobre, tá? O Deudébio não vai entrar. Eu lembro dele, ele passava pelos corredores lá, o cara da empresa de sul. Pra mim, ele era o cara da Nice, da Avaya e tal. É isso aí. A gente Aí depois ele abriu a própria empresa. Puta, que legal. O nosso CEO é uma empresa bem bacana, então, e é isso, né? A gente tem um nicho de soluções, então eu fui lá, conheci uma pancada de soluções e canal digital. O NAC falou, Leandro, você é um cara desenrolado, eu te conheço há muito tempo, você conhece muito bem de tecnologia, você fala muito bem, você vai se dar muito bem em pré-vendas. Só que toma aqui o material, aprende aí canal digital, aprende aí Nice, não esquece a Avaya, que é o ambiente meu de conforto, e vamos desenvolver. Cara, faz 4 anos vai fazer isso. E aprendi pra caramba, aí, voei nesse mercado de CX agora mesmo com uma experiência digital, aí já comecei a estar bem mais a fundo, um pouquinho fora não fora do call center, mas agora eu atendo o cliente que está dentro do call center, né? Antes eu estava no call center esperando esse cliente, agora eu atendo esse cliente e ele vai para o call center. Então eu apoio o call center ainda, mas apoio muito mais ele para que ele chegue no call center, né? Puta, que bacana. E é bem legal, aí consegui abrir um nicho ali de soluções, então já fui pela solução de IA, que a gente estava comentando. Todo canto é IA. IA. Pô, a gente tá ouvindo IA em todos os lugares. Eu converso com bastante cliente meu, que a gente vai fazer reunião. O pessoal já chega. É normal, né? O pessoal chega e falou, eu quero IA. O meu nível quer IA. Porque é normal. Você tá ouvindo. E ele vai resolver todos os meus problemas. Porque a IA vai chegar aqui e vai resolver tudo, né? Eu tava prestando uma consultoria, projetos SAP. SAP. E a primeira coisa que eu fui ver, olhando tudo lá, cadê o IA? Cadê o bendito? Aí já me colocaram lá, falou assim, não, IA tá chegando, tal. Já tem o modo, mas a empresa ainda não tem, tal. Aí eu vou participar lá dos eventos de IA dentro da SAP, porque não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E a SAP é um sistema mais, né, old school ali, negócio é robusto pra caramba. Base grande. Base grande, só empresas enterprise, assim, e tal. Isso aí. Então, esses caras não tem saída, né? Não, o IA pra tecnologia... Ela tá forte, dentro, né? ela tá dentro, todo mundo quer e faz sentido querer. Tem que ter. A IA tá em todo lugar. Agora tá no nosso celular aqui. A gente pega um chat GPT, você não vai indo mais no Google, você vai no chat GPT e tira várias dúvidas. A IA precisa, mas o que eu falo pro meu time, enfim, ou pro pessoal quando a gente vai conversar, vai com calma com a IA. Ela veio para ajudar, ela não veio para resolver todos os seus problemas. Porque nenhuma IA vai resolver todos os seus problemas. Ela vai te apoiar a resolver os seus problemas. Como? Cara, você precisa ter uma IA de acordo com o seu negócio. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Existe 2 modelos, não sei se está muito claro para todo mundo, mas existe 2 modelos, 3 modelos de IA, né? Existe a IA, a gente chama de discriminativa, que é aquela IA que ela faz por intenção. Então, vou dar um exemplo. Se liga numa Aura hoje, ou num WhatsApp, e ele fala assim, eu quero saber quanto eu tenho. O que ela fez? Ela faz uma intenção. Ela falou, eu acho que ele quer falar de saldo. O senhor Leandro, o senhor quis falar quanto você tem de saldo na sua conta? É isso mesmo. Mas você viu que eu não falei de saldo, eu falei uma outra coisa, ela teve uma intenção de entender. Ela precisa ser ensinada. E ela precisa confirmar como ela você precisa não faz confirmar, sozinha, ou você pode tomar decisão ou não. Mas é uma IA
que ela vai entender o que você vai falar, baseado no quê? Numa gramática que você vai mostrar para ela. Então você precisa ensinar ela e controlar ela. Então é uma IA mais controlável, porque é você que dita o que você vai responder ou não, né? Ela ajuda pra caramba, você economiza muito fluxo e às vezes muito caminho, mas é uma IA mais controlada. E existe todo mundo quer, que é a generativa, que é aquela que você fala o que você quiser, que ela vai te responder, né? Tudo que vem para você. E essa IA já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque essa IA, quando você deixa o seu negócio para um robô responder o que ele quiser, ele pode ficar, às vezes, meio maluco e responder algo que não é do seu interesse. E aí? Você vai julgar quem? Você vai cobrar quem? É o seu CNPJ que está amarrado naquela IA. Então, vou dar um exemplo, um exemplo de um cliente X, dele chegou e falou, abrindo um seguro de vida, e está falando com a IA, está conversando, na hora de concluir, você tem que ter a confirmação. Você confirma? Ele mandou um joinha do WhatsApp. A IA não entendeu que aquilo ali era uma confirmação, ela não concluiu o seguro de vida dele. Certo? Mas ele não sabe, concluiu ali, seguiu, enfim, tá pagando. Não tá chegando o boleto para pagar, 1, 2, 3 meses. Normalmente esses que fazem não percebem, porque é débito em conta. Certo. Passou um tempo, não vi boleto, não vi débito, ligou lá. Meu seguro aqui. Não tem nenhum seguro aqui. Não, como não? Eu conversei com a IA, eu conversei com vocês, né? Conversei com vocês aí, vocês não, vocês... Foi puxar histórico, conversou com a IA, deu um joinha, não vai culpar quem? É uma IA generativa, ela respondeu o que ela acha que ela tinha que responder naquele momento. Então a IA generativa ela precisa ter uma base muito sólida. Então a base do cliente, a gente fala a base de conhecimento, tem que estar muito sólida. Então quando um cliente me procura que ele quer uma IA, eu quero uma IA generativa. Vamos com calma, né? Vamos primeiro com uma IA para o seu negócio, talvez discriminativa, ou um agente de IA, que aí você tem uma base, a gente vai controlando ele, vai entendendo o seu negócio, vai entendendo o seu cliente, e você vai evoluindo. Você dar a IA generativa logo de cara para qualquer negócio de segmento, você não vai encontrar a solução para aquilo. Porque você está dando todo o seu negócio que você construiu, que nem sempre está ainda a base de conhecimento está robusta do jeito que você espera, e você dá para uma máquina responder. Claro. Né? Olha aqui, ó. Especialista em tecnologia, soluções, tecnologia, está dizendo, IA pode estar em todo lugar, mas com cuidado, medindo, precisa de um humano ali para fazer validações, para fazer as verificações. Tá acompanhando a IA, sempre vai precisar do humano. A IA ela veio para ajudar, ela não veio para substituir. Minha esposa trabalha com IA. E aí era um trabalho que a IA fazia sozinha, uma série de validações. Ela fez uma automação, né? Para que não, a empresa tinha isso. Legal. Ainda tem. E aí eles tinham um resultado X. E aí a minha esposa chegou lá para entender melhor essa IA e fazer algumas validações da IA. Perfeito. Cara, foi exponencial o resultado, porque teve um humano validando. Que é o que eu comentei anteriormente. O pessoal ficou louco lá. Falou, depois que a Laura entrou, ela melhorou a IA, né? Dispararam, triplicaram. Ela toda hora é citada lá em status, não sei o quê. Porque a IA sozinha não dá. Precisa de um humano ali. Claro, tudo tem o seu equilíbrio. A gente depende do que a gente estiver falando, mas é muito interessante o ponto você colocar, porque às vezes as pessoas, a gente lê muita coisa, a pessoa fala, tá acabando tudo, vai me substituir. Ninguém não vai ter emprego mais para ninguém. Não, vai acabar com o emprego. Não é isso. Falando em emprego, né? Você falou aí. Como que você que veio de tecnologia, de suporte, gente que passou ali pela escala 6x1, talvez você vê que hoje é a discussão do momento. Qual que é o seu... Por que você acha da escala 6x1? Cara, sinceramente, eu acho uma escala que não deveria mais existir. Eu também acho que é uma escala... assim, por diversos motivos, tá? Eu vou listar alguns por experiência própria, tá? Eu acho que o mercado latino só que aplica praticamente essa escala. Se a gente vê aqui da América Latina para baixo, Estados Unidos muito pouco, Europa não se aplica mais, é 5x2, Estados Unidos a maioria é 5x2, tirando algum outro serviço essencial, 6x1, eu acho que humanamente é muito difícil, cara, 6x1. Por uma experiência própria, eu falo pelo meu pai se aposentou agora depois de 38 anos, trabalhando certinho, meu pai é muito honesto, muito correto, 38 anos trabalhando sábado. Ele me liga, eu faço muita coisa pro meu pai, ele falou, filho, conversa lá com a empresa agora, eu me aposentei, eu queria só folgar um sábado ou 2. Cara, é 38 anos da sua vida. Caramba. E o que você quer quando você termina não é nem parar de trabalhar. É só poder folgar, nem todos. Ele falou, foi um sábado sim ou não. Que forte então assim, isso, cara, aí você pode falar, Leandro, é muito forte e tal. Mas pensa, 38 anos da sua vida. Você trabalhando quase todos os sábados da sua vida. Um domingo, que às vezes você acorda, você vai dormir, você acorda 10 horas. Você já olhou, hoje é 5 da tarde, você não descansou. Então eu não acho produtivo. Eu acho que para que você entregue qualidade, não é só tempo.
Você tem que estar lá 5 horas, ou perdão, 5 dias, que seja, mas 5 dias de qualidade. Você descansando 2, tá? Então, eu acho que a escala 6x1 ela teria que ser terminada. Eu acho que a gente consegue. Ah, mas aí os empresários. Cara, a gente consegue. A gente consegue se adequar, o empresário consegue, todo mundo acha que se apertar daqui e dali, vai ter um funcionário. Talvez você vai ter uma diminuição do quadro de existência menor, né? Então, o funcionário vai ficar mais tempo com você, vai ficar recontratando muito. Então, eu acredito que a escala 6x1 ela tá um pouco degradada já, principalmente aqui na América Latina. O mundo já não está trabalhando mais assim, né? A gente fala de qualidade, a gente acabou de falar de home office aqui, né? Ou é um benefício? Pô, hoje o home office é um benefício. Ó, você trabalha com mais qualidade. Muitas vezes você não vai para outra empresa porque não tem home office. Então, porque a empresa só te dá um benefício de você trabalhar da sua casa. Né? Então... E nem precisa. Muitos casos, mais a gente que vive com tecnologia e tal, muitas vezes não tem necessidade de você. Eu acho que o híbrido é bacana. Tá bom, tem que ir lá uma, duas vezes. Você ter aquele contato. Até pra gente ter o contato com as pessoas, a gente gosta disso também, né? Precisa, é importante, é importante. Ter essa conexão com o pessoal. Mas, poxa, um tempo que eu estive lá nos Estados Unidos, eu vi as pessoas. Pô, o diretor não vai para o escritório. É isso aí. Eles vivem do home office lá. Eu lembro que eu estava numa call, a diretora lá falando assim, olha, a gente vai dar um curso de AGE, SAF, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, nossa, que bacana, eu faria, né? Onde vai ser? Tal? Ah, vai ser lá na unidade de Boston, tal. Aí os dedinhos todos baixaram. Blá, 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 blá. E a galera lá dos Estados Unidos mesmo. E de que morava em Boston. Falei, não, tem que ir lá, não. Pensei que fosse online, não vou. Falei, caramba, lá a galera lá já tá com a mentalidade outra assim, mentalidade. Outra mentalidade. Assim. A gente tá falando aqui agora de home office, a gente começou na escala 6x1, pra você ver o quanto já estão mais avançados e a gente ainda tá discutindo aqui se o cara pode folgar 2 vezes na semana. Né? E a maioria desses trabalhos são muito braçais, ou muito cansativos. A gente fala até do próprio operador de call center, né? Que fica ali 5, às vezes 6 horas recebendo uma ligação atrás da outra, né? Ou profissionais de serviço. Então, assim, eu acho que a gente consegue se adequar ali para que eles folguem 2 dias. Vai ser o pessoal que trabalha em loja do shopping, né? Restaurante, que está buscando também, que é um dos nossos públicos que eles querem buscando. Pô, quero uma coisa que fica mais num ar-condicionado ali, tal, que o bem ou mal no call center, você começa ali, tá num ambiente com ar-condicionado, tem uma cadeira ali confortável né? Tal. E, pô, mas dá para melhorar, né? Dá para melhorar, né? Se a gente pode, eu acho que assim, se a gente pode melhorar, por que não dificultar? Vai melhorar a vida? Vai. Por que não fazer, né? Vai melhorar, acho que vai melhorar para o empresário, vai melhorar para o profissional que está trabalhando ali. Eu falo por mim, eu adoro a minha escala 5x2, eu adoro ter meu final de semana, eu volto muito renovado na segunda. Chego na sexta cansado, mas sei que eu vou descansar, na segunda eu tô de volta. Então eu imagino, por exemplo, o exemplo de novo do meu pai, que tá lá até o sábado, aí só tem o domingo. Então, eu acho que é uma escala que tinha que acabar. Uma coisa que você não percebeu ainda. Já passou o tempo. Caraca, voou, né? Rapidão. Puxa, eu falo muito, né? Não, mas assim, eu fico de olho ali no horário, porque, cara, é rápido. Eu também falo pra caramba, e aí começa, uma ideia puxa outra, e já fico, caramba, mas ele falou isso e tal. E aí pra audiência aí, a gente percebe que 45, 50 minutos é um tempo bom. Sim, sim. E eu vou me despedir aqui, então. Valeu. Obrigado, viu, Michel? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Aí, viu? Conversa muito boa. Acho que a gente não tinha ainda aqui alguém para falar assim mais profundamente de soluções, de tecnologia. Achei que foi muito bom, agregou demais. E como você é um cara que veio também lá, né, participou, uma história, uma parte importante de call center aí, vai ajudar muita gente aqui do nosso canal. Tenho certeza de ver aí o seu caminho, para onde você foi e de que é possível, né? Pô, obrigado, Michel. Parabéns aí pelo canal. Adorei participar, tá? Bem legal, parabéns. E assim, quem tiver também curiosidade, conhecer novas soluções, enfim, não só de contact center ou de qualquer outra aplicação de Sequer, consulta a gente na 5 Solution. Tá? Vamos deixar o link aqui embaixo, ó, os dados do Leandro, a 5 Solution. Uma empresa realmente, eu gosto bastante, eu conheço as pessoas lá, né? Pô, pessoal bacana. Bacana, viu? Uma empresa humana. Parabéns mesmo que você parou lá, que lá é muito legal. Obrigado. Viu? É isso, gente. Gente conectando gente. Até a próxima. Tchau. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente conectando gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.